E aí, galerinha do nono ano, como é que vocês estão, meu povo? Mais uma aula de ensino religioso, galera. Nossa aula número 6. Hoje nós falaremos sobre a origem do monoteísmo, beleza? Nós iremos abordar aqui os aspectos da primeira religião monoteísta da humanidade. Antes da gente iniciar o nosso assunto, eu gostaria de dizer que quem não entregou o trabalho referente à nota de AC1 da disciplina Ensino Religioso tem somente até hoje para entregar. Então você vai lá, você faz. É um trabalhinho sobre as religiões de matriz africana. Você pode falar sobre o candomblé, sobre a umbanda. Você faz o trabalho no caderno com aquela estrutura lá, introdução, desenvolvimento, conclusão, e bate a foto do trabalho e manda para mim como mensagem na agenda do. Assim como você manda as atividades, beleza? Então não esqueça, tem somente até hoje, e é importante porque é a sua nota de AC1 da disciplina. Religião não tem prova, mas tem trabalho, né? Gera uma nota. Então vamos lá, vamos falar sobre o judaísmo, né? Primeira religião monoteísta do mundo, lembrando que o monoteísmo ele é diferente do politeísmo, né? O monoteísmo é a crença em um único Deus e o politeísmo é a crença em vários deuses. E vamos entender, e o judaísmo, essa religião que nós vamos trabalhar hoje, ela foi a primeira religião monoteísta da humanidade, né? Tem cerca aí de 3.000 anos de existência, muito antiga. Apesar de ser muito antiga, né, a religião monoteísta mais antiga do mundo, ela tem um número pequeno de fiéis. São cerca de 15 milhões de judeus espalhados pelo mundo todo. Tem judeu no Brasil, tem judeu nos Estados Unidos, tem judeu em Israel. Então, ela tem das religiões monoteístas, ela tem o menor número de fiéis espalhados pelo mundo, beleza? Vamos entender agora como é que surgiu essa religião, né? O judaísmo ele foi fundado por Abraão no século XVIII a.C. Vamos entender como é que se deu essa prática religiosa, né? A prática religiosa, o judaísmo, teve origem quando Abraão ele foi ordenado por Deus para liderar o seu povo em busca da conhecida e famosíssima Terra Prometida. Então Abraão ele vai liderar o povo hebreu, né, em busca dessa Terra Prometida. Então eles são levados para Canaã, localizado em Palestina, que até então era a famosa Terra Prometida, e lá eles vão se fixar naquela terra, né? Só que aí, depois de um tempo, gente, aquela terra vai começando a apresentar alguns problemas, como é que eu posso dizer? Problemas geográficos, né? Como assim, professor? A terra ela não vai ficar sendo tão fértil, né? Não vai ser tão boa para plantar, para o plantio. Então, os hebreus eles vão ser obrigados a se retirar de Canaã, se retirar da terra prometida. Então, eles vão migrar e vão para um outro território. Que território é esse? Sim, o território do Egito, né? Eles vão chegar no Império Egípcio. Só que tinha um problema, gente. O Império Egípcio, os egípcios naquela época, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, eles tinham a crença própria. Então, quando os hebreus eles chegam lá com essa ideia de monoteísmo na cabeça, eles são perseguidos e escravizados pelos povos egípcios. Eles ficam durante muito tempo ali escravos do povo egípcio. Aí, no século XII a.C., os hebreus eles conseguem se libertar, né? Já liderado não mais por Abraão, agora liderado por Moisés, e eles conseguem voltar, né, à Terra Prometida. Beleza? Chegando na Terra Prometida, vai ser a partir daí que o judaísmo ele começa a ser estruturado, né? Estruturado como uma religião, né? Por exemplo, vai ser nessa época que vai surgir os reis, né? O rei Saul, Davi, Salomão, eles que vão dar força à religião judaica, beleza? Aí eu trouxe para vocês, ó, os judeus eles seguem os ensinamentos da Torá, né? Que é o livro sagrado deles. Eu trouxe a imagem aqui para vocês, ó, que está aqui no cantinho inferior direito, beleza?
Segundo a tradição judaica, a Torá ela teria sido escrita por Deus, então ela não deveria ser modificada, né? Ou seja, ela foi escrita por Deus e deve ser divulgado o pensamento e as ideias de Deus para vários povos. Tranquilo? Aí, é o seguinte, vamos falar um pouco sobre as crenças dos povos judeus, né? Os judeus, eles cultuam o único Deus, obviamente, já que eles são monoteístas, e o Deus é chamado por eles de Jeová, beleza? Então, para o judaísmo, o Deus criador, ele é onipresente, onipotente e onisciente, né? E ele vai ser o criador de todo o universo, né? E ele vai se comunicar com o povo, já que o Deus ele é um ser divino, ele vai se comunicar com o povo através de seus profetas. O professor vai dar um exemplo de um profeta aí do judaísmo. Ora, Abraão, ora, Moisés, né? Então, esses são os principais profetas da religião islâmica, da religião judaica, beleza? Aí, gente, você tem aqui um símbolo sagrado, o menorá, né? Que é o símbolo sagrado do judaísmo, né? Que é uma espécie de candelabro com 7 braços. Então, é muito comum você ver esse símbolo sagrado nas sinagogas judaicas. Seus cultos e rituais são realizados em sinagogas, né? É interessante. Aqui eu trouxe a imagem de uma sinagoga, né? Você tem um culto judeu. E nessa sinagoga, gente, quem lê a palavra de Deus, quem lê os ensinamentos e as ideias de Deus que está presente no livro sagrado da Torá, são os rabinos. Os rabinos são uma espécie de sacerdotes religiosos, beleza? Então, aí você tem, por exemplo, nessas sinagogas você tem guardado os pergaminhos sagrados da Torá, né? Como esse aqui que eu mostrei para vocês no início. São guardados nessas sinagogas, beleza? Aí eu trouxe para vocês algumas curiosidades do povo judeu. O judeu não precisa necessariamente seguir o judaísmo, sim, né? Mas o judaísmo só pode ser praticado pelos judeus. O judaísmo não é uma religião de conversão, por exemplo, como o catolicismo ou o protestantismo, né? Atualmente a tradição judaica respeita a pluralidade religiosa, desde que não venha ferir os mandamentos do judaísmo. Os judeus eles são muito tolerantes, né? No que diz respeito a religiões diferentes, né? Então isso é um ponto positivo. O judaísmo é uma religião matriarcal, onde todo filho de mãe judia é considerado judeu, né? E os homens judeus usam uma espécie de touca. Essa imagem que vocês estão observando aqui, ó, né? Essa touca é chamada de kippah, que representa aí o respeito a Deus no momento das orações. Então, geralmente, quando os judeus eles vão orar, eles utilizam o kippah justamente para poder uma espécie de respeito, né? De reverência ao Deus Jeová. Aí aqui, gente, eu trouxe alguns lugares sagrados dos povos judeus. Eu trouxe 2, né? O que está à esquerda, você vai ter aí o chamado Santo dos Santos. É um lugar sagrado, fica localizado em Jerusalém, beleza? E por que professor, que esse local à esquerda é considerado, chamado de Santo dos Santos, um lugar sagrado para os povos judeus, né? Gente, esse lugar fica localizado, na verdade era uma sala do Templo de Salomão. Salomão vai ser um dos reis do povo hebreu, né? Que ele vai, entre outras coisas, vai construir um grande templo religioso para o povo hebreu, e ele vai chamar esse templo de Templo de Salomão. Dentro desse templo vai estar localizado aí esse objeto, né? Conhecido como Santo dos Santos, né? E por que ele é importante? É porque dentro dele é uma espécie de salinha, né? Uma sala com, sei lá, 10 metros cúbicos. Dentro dele vai estar localizado aí o que nós chamamos de a Arca da Aliança. Professor, mas o que era a Arca da Aliança? Era um objeto que dentro desse objeto você tinha aí guardado
as tábuas dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés durante o momento que os hebreus eles fogem do Egito, como eu falei lá no início, né? Eles são escravizados pelos povos egípcios, eles conseguem fugir e voltam para a Terra Prometida. Essa viagem demora cerca de 40 anos, e nessa viagem o Moisés ele vai receber aí o sinal de Deus, e vai receber do Deus os 10 mandamentos. Então esse lugar, esses 10 mandamentos, as tábuas entregues por Deus, ficava localizado aí dentro dessa salinha, né, chamado Santo dos Santos. Por isso que é um lugar sagrado para os povos judaicos e hebreus, beleza? Do outro lado você tem um muro. Você observa aí que tem as pessoas orando nesse muro, né? Esse é o famoso Muro das Lamentações, também localizado em Jerusalém, né? Jerusalém é uma cidade sagrada para os povos judeus. E a história desse muro é muito interessante, porque na verdade esse muro ele faz parte do que restou do Templo de Salomão. Então o Salomão ele vai criar, durante o seu reinado, vai construir um templo que leva o nome dele, Templo de Salomão. Só que no decorrer da história dos povos hebreus, o território dos hebreus vai ser invadido pelos povos babilônicos, né, que eram povos que viviam na Mesopotâmia, aquela região ali do Oriente Médio, aquela região entre a África e o Oriente Médio. Aí acontece que os povos babilônicos vão invadir o território hebraico e vão destruir o Templo de Salomão. Olha que maluco, né? Acabou. Professor, me diga uma coisa, quando é que vai ser isso? Gente, há muito tempo. Cerca de 586 anos antes de Cristo. Aí eles vão destruir o Templo de Salomão. Só que aí depois você vai ter um outro rei, chamado de Herodes, né? Que ele vai reconstruir o templo que foi destruído pelos povos babilônicos, né? Então ele vai fazer um segundo templo, né? Obviamente no mesmo lugar, né? Esse segundo templo ele vai ser construído por Herodes, como eu falei, e leva o nome, por conta disso, de Templo de Herodes, né? Era um local sagrado, né? Porque era um local onde eles iniciavam todos aqueles rituais religiosos. Aí, não satisfeito, o Templo de Herodes ele vai ser destruído mais uma vez agora pelos romanos. Os romanos vão invadir também o território dos hebreus e vão colocar abaixo o Templo de Herodes, né? Ou seja, o segundo templo, uma espécie de segundo templo de Salomão. E eles destroem, só que quando eles destroem, eles deixam uma parte desse templo, justamente esse muro que vocês estão observando aí. Professor, mas por que é que eles não destruíram o muro por completo, né? Simples. Era uma forma dos romanos de dizer assim, olha, eu vou deixar essa parte para mostrar para os hebreus quem os derrotou, para mostrar para os hebreus quem venceu o conflito contra eles. Nós, romanos, né? Quem ordenou na época a destruição do templo, mais uma vez, foi o general Tito, né? Um general romano. Então ele deixa só uma parte do templo, que é justamente o muro, né? Como forma de dizer assim, ó, para eles observarem aqui que quem venceu a guerra foi nós e nós acabamos com o templo deles, né? Daí o nome Muro das Lamentações, né? Que os hebreus eles lamentavam muito, né, a destruição do templo do até então antigo templo de Salomão. E hoje é um local sagrado onde os judeus vão fazer suas orações, beleza? Para Jeová, né? Então esses dois lugares são muito sagrados para eles, ambos localizados em Jerusalém. As datas mais importantes, eu tenho a Páscoa. A Páscoa, gente, pra gente, né, que eu acredito que a maioria na sala seja cristão, pra gente a Páscoa ela é o momento da ressurreição de Cristo, né? Para os judeus, a Páscoa ela é uma comemoração de quando o povo judeu, lembrando que quando eu falo judeu, eu também estou falando de hebreu, porque os judeus eles são descendentes dos hebreus, beleza? Então a Páscoa é um momento de celebração no episódio em que os hebreus conseguiram fugir do Egito, cerca de 1300 anos antes de Cristo. Então aquele episódio que nós vamos chamar de Êxodo, né?
a saída dos hebreus, a fuga dos hebreus do Egito de volta para a terra prometida, aquela terra prometida que tinha sido conquistada por Abraão, justamente se dá aí a Páscoa. E você tem uma outra data importante que são os sábados, né? Que eles chamam de Sabbat, né? Que são os dias especiais para os povos judeus, onde eles reservam esse dia justamente para orar, para fazer suas preces, né? Reservados à espiritualidade, para adoração a somente Jeová, beleza? Os povos judeus, interessante também, eles recriminam ou eles não aceitam o culto a imagens, né? Diferente, por exemplo, dos católicos, né? Do catolicismo. Os judeus eles não aceitam esse culto da imagem, beleza? Agora eu vou pedir como tarefa de casa para vocês o seguinte: os judeus eles têm muitas crenças, né? E geralmente quando você é, por exemplo, filho de judia, você já automaticamente é judeu, como nós vimos ali. Você tem uma série de obrigações a ser seguidas, você como um judeu. Eu queria que vocês colocassem no caderno, pesquisassem aí algumas crenças do povo judeu, algumas coisas, alguns pilares que meio que todo judeu deve seguir. Então vocês façam isso no caderno e mandem a foto pra mim aí, que essa será a atividadezinha de casa pra vocês, beleza? E por hoje é só, galerinha. Por hoje é só, falamos um pouco sobre o judaísmo. Próxima aula eu vou escolher mais uma outra religião para nós falar, para a gente conhecer um pouco mais da história delas. Fique ligado, não esqueça a atividade. Foi um prazer enorme estar com vocês. Até a próxima aula. Valeu, meu povo. Cheiro nos olhos.